Serra da Barriga, União dos Palmares, Quilombo dos Palmares. Um canto de revolta pelos ares do Quilombo dos Palmares, onde se refugia. Tem um monte de historiador, um monte de conversador, contador de mentira que está lá. Cada um que conta uma coisa, mas não sai de lá. Na grande verdade, o que nós poucos sabemos é que o Quilombo dos Palmares, foi o maior quilombo da América Latina, talvez no mundo, era toda a extensão do estado de Alagoas. Começava em Palmares, terminava em Água Branca. Por quê? Isso aqui praticamente é o tamanho de alguns países que vivem em guerra até hoje. Tem alguns países que são menores do que isso aqui, é menor do que o estado de Sergipe. Naquela época, a tecnologia que tinha, a foice, o facão, a enxada, era o que tinha. E a quantidade de negro que fugia de outras regiões e via para cá, para esse terreno onde estamos, era muito. E aqui, depois de se aglomerar, ficava difícil. Porque dá para ver que a nossa geografia aqui é interessante, é cheia de serra, mata. Continuava a existir o quilombo, continuava a ter que para matar a gente de lá até aqui, dá trabalho, não? E naquele tempo era mais difícil ainda, que tudo isso aqui era mato. E toda essa extensão era local onde o negro se escondia, nas fazendas de cana, do lado terra fértil, terra fria, onde chove, que é onde chama-se zona da mata. E a área do agreste sertão era justamente onde o cara se escondia, porque aqui ninguém plantava cana, plantava na região de lá. Quando o negro fugia da Bahia, ele atravessava o rio, formou-se o maior quilombo, como eu disse. E hoje a gente está no centro do Quilombo dos Palmares. Se você medir de União para aqui e medir daqui para Água Branca, a diferença deve ser de 5 a 10 quilômetros com aquela extensão para outra, certo? Muita gente diz, é porque o zumbi, porque fulano ciclano não morreu durante essas guerras. O Gazumba não morreu, enfim. Porque o cara estava guerreando lá em União, o outro estava lá em Água Branca, e estava aqui pelo centro. Para o comandante morrer, a tropa tem que estar na frente, isso aí sempre foi real. Voltamos aqui o nosso quilombo, porque hoje nós temos liberdade, certo? Cada vez que a gente sobe aqui, a gente fala um pouco sobre isso. Toda a região aqui, até 10, 15 quilômetros, a gente tem uma boa visão. Olha, se eu estou aqui, o cara vem lá embaixo, dá tempo de eu me esconder. Exu era o negro que estava escondido, porque era o que bicho que não valia nada, né? Era o escravo. Então o que acontece? Ela preparava, fazia aquela dança, cada vez que ela se fazia aquelas pirulas, todos da fazenda ficavam tremendo mais do que vara verde. Ficava com medo desgraçado, porque se a negra jogasse o Exu dele, ele morria. E aí quando o cara sabia, sonhava que o Exu dava por ali, e nem na cidade ele aparecia, saia fora. Terminado aquele ritual, matava-se galinha, e depenava a galinha todinha, tirava apenas as vísceras, certo? E as penas, colocava, forrava-se aqueles pratos de barro, colocava-se o frango em cima, certo? Tirava-se o sangue, colocava-se a farofa feita de dendê, e uma moringa se colocava o álcool, e em algumas se colocava água,
E também, muitas vezes, a gente sabia, pensava que tudo era cachaça. Colocava-se o tabaco em um local e em outro lugar fazia-se a vela de cedo. O negro estava lá em cima. Via que a negra chegava lá, o negro chegava lá, fazia aquele ritual. E todo mundo, até muitas vezes, ele tinha medo de ir lá. Ia com medo, porque acabava, dependendo do horário, ele acabava descendo lá para ver o que acontecia. Quando ele chegava lá, ele encontrava a farofa, ele encontrava a galinha, ele encontrava a cachaça e o tabaco. Cachaça, uma para dentro, uma lavava os ferimentos, jogava nas costas para sarar. A farofa e o frango, meu amigo, você está com fome. Encontra a comida, você não quer saber se ela tem colorau ou não. Certo? Não precisa assar não, já está o sangue ali, assomelado no sangue. Comia o frango, uma farofa, tomava a cachaça por conta do frio, pegava água, matava a sede, e se ele aguentou 2 dias de viagem com fome, depois que ele come, ele aguenta mais 4. Um banquete feito com uma galinha, um prato de farofa, álcool, água, não sei o que mais. E assim ele sobrevivia meses e meses em cima desse povo. O cara era escravo, ia comida talvez 1 ou 2 vezes por dia, trabalhava, mas tinha de ficar. Com a abertura, com a liberdade, com a leal, né? O negro perdeu o lugar. Certo? Precisaram buscar imigrantes fora, para cá, para cuidar das fazendas, de cana, de café. E você pegou a sua mulher, seus filhos, está livre, mas não tem o que comer nem onde morar. Foi para a beira da estrada. E se o cara passasse via, vá mais para longe. Aqui não, aqui eu não quero você não. Você saía andando aí, passando dificuldade, mais do que passava quando eles morreram de fome. Outros se viram na situação de começar a botar tucaia para pegar árvore creve. Eu vou explicar de jeito que é árvore creve, se alguém de vocês sabe. Alguém sabe o que é árvore creve? Árvore creve eram pessoas que viajavam rapadura, cachaça, arroz, açúcar, café, o que não existia na propriedade. Eles montavam aquelas cargas de vários burros, 10, 15 burros, e saía de uma região para outra, levava 15, 20 até 30 dias de uma cidade para outra, para chegar lá e vender esses produtos nos barracão. E aí os cabas já começaram uma estratégia diferente. Bom, vamos tomar, não temos dinheiro para comprar, vamos tomar. Começaram a roubar. Triste, né? Não tinha outro jeito. Ou roubava ou morria de fome, ou tomava ou morria de fome. Começaram a invadir também, roubar alguns patrões. Em alguns locais, o cara saiu, ele gostava daquela turma, dava um pedaço de terra. O negro trabalhava de graça, de sol a sol. Quando ele foi liberto, ele não tinha direito a mais a trabalhar. Aqui, a gente relembra. Cada vez que há um capoeira na serra, a gente relembra. A gente passa o ano todinho comendo macarrão, arroz, pizza, sanduíche. Quando chega hoje, a gente para um pouquinho para fazer uma reflexão do sofrimento que foi quando essas pessoas trabalhavam e depois quando ficaram libertos, porque o negro não ficou em paz porque recebeu a liberdade, não. O negro até hoje sofre. Sofre discriminação, sofre desrespeito. E não pense que em todo canto o negro entra. Há vários locais que o cara é discriminado e muitas vezes não deixa entrar. Vocês sabem, não é brincadeira, não é discriminação, mas vai 3 brancos andando do lado da rua. 3 pretos do outro lado. Os 3 brancos que vão ali são ladrões preparados para roubar. Certo? E se vira vai roubar os 3 pretos. Na confusão, quem vai preso?
preto. Então, o que nós temos que fazer, enquanto gente, enquanto capoeira, enquanto jovem e adolescente, o que a gente tem que fazer? A gente precisa se lembrar que a tua pele não é mais clara do que a dele, nem a dele. Sabe por quê? Porque o teu sangue é a mesma. Você tem um pai e uma mãe que não é exatamente loiro. Ele tem um pai moreno, uma mãe branca. A mãe morena e o pai branco. A sua avó era preta. E prazeroso eu ouvir porque a história contada é aquela que é vivida. Eu sou formado em turismo, sou turismólogo, né? E uma das matérias mais importantes, a mais importante do turismo é exatamente a história. E o fechamento da sua fala aí em relação à miscigenação, eu vou dizer, eu mesmo, meu avô era descendente de negros da África, né? Santa Mária, minha família é de Santa Mária. E a minha avó era branca. Isso parte de mãe. Parte de pai, meu avô era judeu, né? Do Recôncavo também, baiano. E minha avó era índia. Então, você vê a miscigenação, nós somos um povo privilegiado, né? Porque nós temos essa junção de raças de uma só, né? Que é exatamente o mestiço, que às vezes as pessoas até abdicam. Uma certa palestra que eu tive no estado aí, que eu me esqueci, né? A gente viaja muito, e as pessoas assumem uma identidade, digamos, principalmente lá na Bahia, o pessoal da nossa cor aqui, eu sou preto, né? Aí se identifica como preto. Aí eu fui falar também que eu sou mestiço, porque quando você assume uma identidade de etnia, você está traindo alguém. E o que eu digo sempre para os meus alunos, né, que a gente tem trabalho de periferia, a gente tem que estudar, né? Porque isso aqui é conhecimento, é capoeira. Porque às vezes as pessoas só se detêm a jogar capoeira. Joga capoeira, qualquer um joga. Obrigado.